Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Questões Comentadas, hoje o nosso vídeo de número 194. Já começa então deixando aquele joinha, aquele like, clica na setinha que está aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, fazendo essas duas ações você me ajuda muito, você mostra esse vídeo para mais gente, o canal cresce e a gente vai embora junto nessa, beleza? Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de deixar aí seu comentário, se você ficou com alguma dúvida, quer corrigir alguma informação, quer complementar, deixar aí alguma indicação de prova, de questão e me conta como vocês foram na prova de título, beleza? Então bora lá ver as nossas questões de hoje, que como você já deve ter visto, é sobre a prova de título que aconteceu agora em 2024 no Cefir de Brasília. Então, ó, paciente GTS do sexo masculino, 55 anos, sem doença cardíaca ou pulmonar prévia, apresentou quadro de pneumonia bacteriana, cursando com queda de saturação. A equipe da UTI definiu a administração de oxigênio suplementar, objetivando manter a saturação periférica de oxigênio entre 92% e 96%. Sobre o caso citado e o tema oxigenoterapia no paciente crítico, assinale a alternativa incorreta. Então, deveremos assinalar aqui qual está errada. Letra A. Nos sistemas de baixo fluxo, oxigênio puro é administrado a um fluxo menor que o fluxo inspiratório do paciente. Essa primeira parte aqui está certa. Que se mistura com ar inspirado, resultando em uma fração inspirada de oxigênio variável. Essa parte aqui também está certa. Né? É por isso que a gente não sabe falar a FO2 em dispositivos de baixo fluxo, porque como o ar inspirado pelo dispositivo e pelo ar ambiente pelo paciente se misturam, a gente não tem noção de qual FO2 resulta dessa mistura, né? Dependendo do dispositivo utilizado e do volume de ar inspirado pelo paciente. Então, essa A aqui está totalmente correta. B. O oxigênio pode ser ofertado para enriquecer a concentração do ar inspirado por meio de sistemas de baixo e alto fluxo. Está correta. A gente pode dar oxigênio de baixo ou alto fluxo para aumentar a concentração inspirada de oxigênio. C. Se o fluxo de oxigênio for ajustado em valores menores que 4 litros por minuto, será necessária a umidificação suplementar. Então aqui está errado, né? Não seriam valores menores, seriam valores maiores que 4 litros, será necessária a umidificação suplementar. Então a gente tem aí alguns guidelines que falam para a gente que se a gente ofertar então um oxigênio mais que 4 litros por minuto, a gente adicionar umidificação nesse oxigênio. Então por enquanto ficamos aqui com a letra C. D. A cânula nasal, dispositivo de baixo fluxo, está correto, pode oferecer um FO2 de até 40% com fluxos de até 6 litros por minuto, podendo ocorrer diminuição exponencial da FO2 ofertada caso haja aumento da frequência respiratória. Eu acho bem problemática essa D, porque ele fala pode oferecer um FO2 de até 40. De novo, a gente não sabe. A gente não sabe. Depende de qual que é o volume minuto do seu paciente, então qual que é o volume corrente, qual que é a frequência respiratória. Eu acho bem problemática. Eu, se fosse a pessoa que fizesse a questão, eu não faria, não escreveria isso desse jeito. Não afirmaria que a gente pode falar de um FO2 num dispositivo de baixo fluxo, tá certo? Eu acho bem problemática essa D. Então me contem aí se vocês fizeram recurso aí, se rolou recurso com essa questão. E a máscara de Venturi fornece um alto fluxo de oxigênio, suficiente para exceder o pico de fluxo inspiratório do paciente. Então, máscara de Venturi oferece um alto fluxo de oxigênio? Sim, ela é um sistema de alto fluxo, justamente porque ela excede, ela é maior que o pico de fluxo inspiratório do paciente, que é isso que classifica se é um sistema de baixo ou alto fluxo. Se o fluxo oferecido pelo dispositivo é maior que o pico de fluxo do paciente. Né? Então, a máscara de Venturi, ela funciona aí com o sistema Venturi, que é explicado lá pelo princípio de Bernoulli. Então, ela é de alto fluxo, sim. Certo? Então, aqui, ó, a C, com certeza, está errada. A D, eu acho muito problemática. E o gabarito trouxe como certa a letra C. Beleza? Mas fica aí essa discussão aí. E a D, o que vocês acharam, né? Segunda questão de hoje. A mobilização deve passar por etapas de progressão, que são fundamentais para a melhora funcional e devem ser combinadas com estratégias de reabilitação. Essas etapas são consideradas marcos motores de evolução. Assinale a alternativa que apresenta a sequência funcional de progressão
da mobilização. Então aqui, ó, ele traz uma sequência, né, de, como ele fala aqui, né, de marcos motores de evolução, né, marcos funcionais, e ele quer saber qual que é a sequência, né? Ele fala aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta a sequência funcional de progressão da mobilização. Então tem aqui, ó, rolar, sedestação, transferência para poltrona, ortostatismo, deambulação, troca de passos. Ou então não, começa com sedestação, depois rolar, depois ortostatismo. Então, vamos lá. A gente sempre começa com o rolar, que é a primeira atividade que a gente faz ainda no leito. Então a gente vai, ó, eliminar a letra B, que começa com sedestação, e a letra C, que começa com deambulação. Aí depois, esse paciente vai ter que ficar sentado em algum lugar, tá? Ele não passa direto para de pé, né? Não dá para sair do rolar e cair direto em pé. Então a gente vai eliminar a letra E. E aí a gente vai ficar com a letra A e a letra D. E aí eu vou dar um spoiler aqui, que ele vai considerar como certa, ó, a letra D. Rolar, sedestação, ortostatismo, transferência para poltrona, troca de passos e deambulação, tá? Então assim, ó, a gente eliminou a B, a gente eliminou a C, a gente eliminou a E. Vamos olhar aqui, ó, rolar, sedestação, transferência para poltrona, ortostatismo, deambulação e troca de passos. Então o que muda aqui da A para D é que na D o ortostatismo aparece antes da transferência para poltrona. E aí vai depender muito do que a gente está considerando aqui, tá bom? É uma progressão da mobilização ou é uma progressão das atividades que meu paciente é capaz de fazer ativamente? Porque se for uma evolução das atividades que ele faz ativamente, rolar, sedestação, ficar de pé, porque daí ele tem que ficar de pé para ir para a poltrona, faz sentido. Agora, quando a gente fala da progressão da mobilização, e a mobilização nem sempre depende da ajuda do paciente realizar ativamente, a gente vai ter rolar, sedestação, aí transferência para a poltrona, e isso é corroborado pelas escalas de avaliação funcional. Se a gente olhar lá, várias escalas de avaliação funcional, a transferência para a poltrona aparece antes do ortostatismo, tá bom? Então eu coloquei essa questão aqui só para a gente levantar isso. Se é uma progressão da mobilização do doente, eu acho que a letra A funciona melhor. Se é uma progressão da funcionalidade, da independência do paciente, a letra D acho que funciona melhor, tá bom? Então, só para a gente levantar essa discussão, trouxe duas questões que têm problemas, na minha opinião, justamente para a gente levantar esses pontos aí, saber qual foi a opinião de vocês, quem fez a prova, se vocês acertaram, se vocês erraram, se teve recurso. Então me conta aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele joinha, deixar aquele like antes de sair, compartilhar esse vídeo para gerar discussão lá nos seus grupos. Se inscreve aí se você ainda não está inscrito. Não esquece de deixar o comentário, nem que seja aquele comentário do engajamento. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!